Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa roda de turismo. Só esperar a Maria entrar, que eu vou convidá-la aqui para participar com a gente. Só um minutinho. Pronto. Já já ela vai entrar aí com a gente. Olá. Oi, E oi! aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Tá Tá com... me ouvindo bem? Sim, sim, tá Que eu, ótimo. eu resolvi fazer sem fone. Não, mas tá ótimo. Você tá conseguindo me escutar direitinho? Tô conseguindo, sim. Ah, maravilha. Então, obrigado, viu? Seja bem-vinda, viu, Maria? Antes de te apresentar aí, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só falar um pouquinho da roda de turismo, que agora a gente está com uma programação muito legal para os próximos 5 encontros. Esse vai ser o primeiro, que é justamente falando um pouco da retomada, né? O turismo, enfim, foi muito afetado, então, quem está agora conseguindo retomar, mesmo que devagar, né? Com todos os desafios operacionais, ou quem está se reinventando e vendo outras fontes, como a Maria está fazendo. Então, e também assuntos importantes de RH, de treinamento. Então, os próximos 5 encontros são pessoas assim extraordinárias que a gente vai conversar para trazer assuntos super importantes e pertinentes para quem está nessa retomada aí do turismo, assim como a gente. Então, vou falar um pouquinho da Maria. Hoje, o nosso primeiro tema é a Operação Delivery em hostels e acaba pegando também pousada, né, hotéis pequenos, acaba sendo mais ou menos a mesma forma. A Maria Helena ela é proprietária do Hostel Social em Curitiba e agora também do Sanduba do Hostel. Até eu deixei o Instagram deles aí para quem quiser entrar. Aliás, eu vi uma foto lá de um sanduíche de cogumelo com tomate cereja. Depois eu vou pegar essa receita para fazer aqui em casa. Agora com fome, bateu a vontade de comer, muito legal. Então, Maria, muito obrigado de novo, muito feliz que você está aqui com a gente. Eu vou falar só como é que vai ser a dinâmica da roda, como a gente tem feito normalmente. São duas perguntas norteadoras. A primeira é para contar um pouquinho como é que foi todo o processo de criação, né? Hostel fechou, o turismo morreu, né, praticamente. E aí, como é que foi todo esse processo de criação até a operacionalização mesmo do delivery? E depois, a segunda parte, quais têm sido os desafios para operacionalizar o delivery em si? E agora, como é que vai ser o pós, com o hostel aberto? Enfim, a retomada acontecendo, enfim, eu acho que isso, enfim, vão ser assuntos muito legais aí para quem está nesse momento também. Então, primeiro, parabéns aí por se reinventar, né, por não desistir, continuar em movimento, acho que isso é muito importante. E aí queria que você compartilhasse como é que foi esse processo, desde o cardápio, divisão de trabalho, nome, enfim, compartilhasse aí com a gente. Então, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Como sempre, é um prazer enorme fazer essas trocas que a gente faz, né, dentro do nosso mercado hosteleiro. E, bom, o Sanduba do Hostel, ele surgiu, acho que todo mundo, né? Não só no mercado de hostel, todo mundo foi pego de surpresa pela pandemia. E muita gente não aguentou, não segurou a barra, e quem aguentou, de alguma forma, teve que se adaptar, seja nos protocolos, seja no serviço, de alguma forma. E como, bom, Curitiba não é a cidade mais turística do mundo no sentido de não é o Rio de Janeiro, que tem esse apelo turístico, Uhum. ou uma praia como Floripa, etc. Então, o nosso turismo, ele vem muito crescendo nos últimos anos, mas ainda ele é um turismo muito voltado ao turismo de negócios, também voltado às pessoas que estão de passagem daqui de São Paulo para Foz ou para o Sul. Então, eu sabia que, assim, não ia bastar um feriado ou um verão para me salvar dessa crise, né? Uhum. Para eu chegar no nível que a gente estava de movimento de março até março desse ano. Então, daí eu realmente comecei a pensar que eu ia ter que ter um plano B, né? E daí o Gustavo, do Joy Hostel de Brasília, que é um grande amigo, eu tento sempre conversar muito com outros donos de hostel para trocar experiência. E ele batia muito na tecla, olha, cara, quem puder tem que diversificar a fonte de renda. Não dá para ficar pensando só em cama. Até porque já foi desde o começo, já meio que quando.
os hostels puderam começar a operar de novo, como a gente está fazendo agora, é, todo mundo vai ter que operar com 50%. E Uhum. cinquenta por Não cento fecha a é conta, muito pouco, não, né? não fecha as contas, não fecha, não, né? Então, assim, numa atitude meio de pensar, olha, eu preciso manter meus funcionários, eu preciso manter o meu negócio, pelo menos por uns 2 anos, até voltar tudo ao normal, eu preciso pensar num plano B. E a história de ter o Sanduba veio porque eu já fazia muito tempo que eu queria investir em algo que fosse na parte de alimentação, né? Uhum. Porque eu acho que é um complemento para o hóspede. Às vezes você Agrega tá lá, valor, né, na hospedagem, né? né? Tipo, você tá lá, tá cansado, principalmente quem vem trabalho aqui para Curitiba, às vezes tá cansado, não quer sair, às vezes, para comer alguma coisa. E isso é uma forma de aumentar o nosso ticket médio como empresa. Uhum. Então, eu via muitos hostels que eu admiro bastante, como, por exemplo, o de casa em São Paulo, com o bar todo e trocando ideia com eles. E muitas vezes, quando de repente o mês não é tão bom Uhum. pro hostel, é melhor no bar. E daí Seguro. uma coisa vai meio que equilibrando a outra, né? Então, eu pensei muito nisso. Legal. E daí, bom, daí eu tô falando dos passos, né? Aí foi na decisão de eu preciso abrir um negócio. Tá, vai ser um negócio de comida. Aí começa, mas o que em comida, né? Daí começa, eu tenho milhões de rabiscos, assim, de coisas que eu fui quebrando a cabeça na pandemia mesmo. Uhum. Aproveitei que tava todo mundo parado e fui quebrando a cabeça para isso, Uhum. né? Aí, bom, eu gosto muito da ideia de que fosse lanche, que não fosse refeição, que eu não queria algo que a pessoa tivesse que sentar, garfo e faca, comer. Eu queria que fosse uma coisa prática, principalmente que fosse fácil de operar, né? De manter isso acontecendo, porque o meu foco não é ser um restaurante, e Uhum. sim ter uma opção de alimento dentro de um hostel, que o foco é o hostel, o foco principal. E daí eu fui pensando dentro do mercado de Curitiba o que já existia, porque pensando assim, como delivery, que eu ia poder funcionar durante a pandemia, eu preciso entender o que o público de Curitiba, não o meu hóspede só, o que Uhum. ele teria interesse de consumir, Uhum. né? E então pensei, fui pensando, pensando, mas sempre tinha alguns pilares básicos, alguns que o próprio Gustavo me passou e outros que eu mesma tinha para mim era que ele precisava ter baixo custo para iniciar, porque eu não podia fazer um investimento tão alto nesse momento. Uhum. Ele precisava ser de fácil operação, ele precisava se integrar ao hostel quando o hostel voltasse a abrir, ele precisava ser algo que poderia se integrar ao hostel. E no meu caso, aí é uma questão bem pessoal, ele tinha que ser vegetariano. Olha que Porque, legal. bom, eu não sou vegetariana, mas assim, eu tenho todo uma ética que eu tenho trabalhado dentro de mim, e a pandemia deixou isso mais forte, então para mim não fazia muito sentido eu ganhar dinheiro com algo que eu não acreditasse, ou que eu achasse que estava, por mais que fosse para ganhar mais dinheiro, né? Uhum. Não ia ser meio que contra os meus valores, né? Então daí assim surgiu o Sanduba do Hostel. Que legal. É legal que você está falando dessa questão de propósito, né, dos seus valores e você falou essa questão que você conversou com outros rochas também. Aí eu estou pensando um pouco no nosso também. Tipo, quando a gente começou a pensar no delivery também, a gente podia vender, sei lá, cerveja, né, todo tipo de cerveja, Ambev, essas coisas assim. E não está errado quem está fazendo, cada um encontra a sua forma. Só que para a gente tinha o nosso propósito, o nosso valor e para a gente fazia sentido ser um delivery de coisas regionais, de produtos locais, justamente para incentivar essa questão. Então, é muito legal que você está trazendo isso, que você enxergou um modelo de negócio ali. Não tem jeito, é um negócio, então você tem que entender como é que você vai conseguir vender, como é que você vai conseguir agregar ele ao rosto depois, mas está muito condicionado ao seu valor de ser vegetariano. Eu acho que isso já é um salto muito grande e é um movimento muito grande que está tendo das empresas, né, que estão se reinventando e que estão nascendo com tudo isso que está acontecendo, é muito fundamentada no propósito, não só ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro a Sim, gente precisa, até porque um dos pilares da sustentabilidade é o econômico. Então, mas isso está tudo muito alinhado. Então, é legal você estar trazendo isso e aproveitando assim, eu escutei, eu nunca conversei com o Gustavo, mas já escutei muita gente falando dele que ele conseguiu virar a chave rapidinho para, eu acho que sim. delivery de açaí e enfim, e conseguiu logo no início reverter. Com quem mais você conversou e que você sabe que está fazendo outras coisas assim? Porque acho que é legal mostrar que não tem fórmula certa, né? Essa pluralidade que é legal. E o hostel, como é um negócio pequeno e consegue mudar rápido, então as barreiras caem, né? Eu não preciso
vou vender porque o sanduba do Rocha está dando certo, então vou vender sanduíche no meu que vai dar certo. Às vezes não, às vezes eu posso vender crepe, posso vender pizza, posso vender churrasco, dependendo de onde eu tô, posso ou vender só produtos, porque, enfim, não tem eu não tenho muita concorrência que vende produtos locais. Então, com quem mais você conversou e o que você tem visto dessa pluralidade de delivery por aí? Então, eu conversei bastante principalmente nessa parte de planejamento, com o pessoal do Hostel do Samba, do Rio de Janeiro, que fica ali em Botafogo. Uhum, Eles estão com um delivery de hambúrguer legal. lá. E na verdade já era, o deles foi bem legal, porque eles já tinham esse, acho que era toda sexta-feira, eles tinham esse projeto de toda sexta-feira ser um evento do hostel, assim e tal, de servir hambúrguer para os hóspedes. E Uhum, daí eles só começaram a fazer isso nos dias da semana e operando como delivery, até porque muita gente já ia no hostel para curtir, comer um hambúrguer, curtir um samba, ficar lá. Então muita legal. gente já conhecia e manteve, né? Então eles me passaram muitas dicas. O pessoal do Tetris de Foz, que está fazendo empanada, que Olha que está legal. incrível. Eu morro de desejo de comer. Troquei bastante ideia com eles também. Com o Gustavo, que está fazendo açaí lá em Brasília. Com o pessoal de Foz também, do Bambu, que está fazendo crepe. Uhum. Enfim, tem o Desfrute Hostel, que está fazendo delivery de fundi. Olha, Enfim, tem uma pois série é, de legal isso. possibilidades aí que estão acontecendo. E lógico, né, com a Cami também, né, aí Aham, do local, que daí a parte dela, de vocês, já era de delivery de produtos, que uhum, também tem um pouco a ver com o que eu penso, porque eu quero sempre pensei assim, nessa questão do hostel e do sanduba agora, que a gente tivesse a preferência de tentar usar só produtos de empresas locais. Então, os meus pães são feitos aqui em Curitiba por empresas pequenas daqui. Os molhos que são utilizados é de uma empresa que é daqui, que é incrível. Os fornecedores dos insumos são todos aqui locais, né? Enfim, e a gente dá preferência para fazer os combos que a gente faz com cerveja de uma cervejaria local. que legal. Tudo nesse sentido de tentar manter, não só para a gente divulgar os produtos daqui para quem não é daqui, mas Uhum, também para favorecer a nossa economia, que acho que agora a gente tem que comprar do local, né? Eu acho que uhum. acho que o momento agora ele pede isso, né? Que todo mundo incentive o pequeno, porque é quem mais está sofrendo com a crise. Sim, verdade. É legal porque é o mesmo processo que a gente está passando de justamente comprar do pequeno, olhar para o lado, né? Quem do meu lado aqui está vendendo, né, as coisas lá em Figueiredo, como é uma cidade pequena, tem lugar lá que tem, por exemplo, eles conseguem comprar o ovo caipira, sabe, de uma fazenda que fica lá próximo. Poxa, ao invés de comprar, sabe, do mercado. Então, tipo, é muito Exato. legal que a gente para de pensar naquele global de comprar por preço, comprar por quantidade, comprar marca famosa, porque, enfim, é o que todo mundo conhece, porque a gente lida com hóspede, e começar a pensar do lado, né, no pequeno. Então, eu acho que é um movimento muito legal, né, de a gente começar a fazer isso e a gente começa a passar uma mensagem, né, não só de divulgar os produtos, quanto de valorizar quem é que está do nosso lado. Muito legal isso aí. Sim. É interessante ver que as pessoas estão nesse movimento, assim, né? Muito bom. E isso não só para o delivery, mas também para o café da manhã, né? Acaba que a gente já está repensando, que hoje a gente está sem café da manhã, né, em Manaus, né? Em Figueiredo eles já compram muita coisa de lá mesmo, assim, né? Mas a gente já está repensando no nosso café da manhã aqui, poxa, o que será que a gente consegue colocar que seja mais local, sabe? Que não seja, a gente tem que Sim, comprar, enfim, num atacado, sabe? Alguma coisa assim, a gente consiga comprar, mesmo que tire até algum item que não faça tanto sentido e troque por um outro item, né? Então, isso é muito legal. exatamente. Legal. Exatamente. E eu acho que é interessante porque eu acho que nós, como empresários, a gente também tem que pensar no nosso papel social, né? No que a gente está fazendo para contribuir o nosso pequeno ambiente, o nosso Microambiente. microambiente, né? É. Então, assim, eu sempre penso que essa decisão de ter ido para construir um delivery e tudo mais foi pensando nesses valores que, como eu comentei, mas também tentando ao máximo proteger a minha equipe, manter o hostel aberto, porque eu sei que, enfim, que ele é importante
o sustento de algumas pessoas, não só o meu. Uhum. E também para estimular, justamente pegando essa coisa do, de repente, um hóspede que fica no meu rosto e que gosta tanto do molho, ele leva o molho Ah, isso é como, sensacional. como um souvenir para casa, em vez de ficar comprando coisa que não tem, e daí já estimula o cara que fez, que é daqui, enfim. Então, Uhum. acho que também tem esse lado, né? Verdade, verdade. Acaba virando souvenir. A gente tem um chocolate que é o chocolate Nacal, né? Que ele tem um projeto super legal aqui da Amazônia, né? De valorizar o agricultor, de não usar nenhum, enfim, super puro de cacau mesmo. Então, ele virou um souvenir. As pessoas compram de presente para dar para outras, nem compram tanto para consumir ali, Sim. acabou virando souvenir, então isso é bem legal. E assim, agora mais entrando um pouquinho no negócio do delivery mesmo. Em relação ao cardápio, como é que foi a montagem desse cardápio? Você chamou alguém para te ajudar? Foi alguma coisa que você já fazia? Como é que foi esse processo? Então, eu não chamei, não acabei não chamando ninguém para me ajudar. Eu, na verdade, fui conversando muito com uma grande amiga minha, que inclusive é ex-Wordpacker Olha, do social. Ela está hoje em dia lá em Porto, lá em Portugal. Ela manja muito de cozinha. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida em relação à combinação e tal, eu trocava um pouco de ideia com ela, ela me dava algumas sugestões. É, assim, como que eu, como que eu desenvolvi o cardápio? Eu pensei, primeiro, assim, olha, eu acho que eu tenho que ter pelo menos uns 5 sabores. Eu fiquei sempre pensando assim, eu acho que inicialmente a gente dava desconto, sempre tinha um no dia que tinha desconto. Então, como a gente funciona de quarta a domingo, então tinham que ser 5 sabores, né? Daí começamos a fazer os legal. testes de sabores. Daí, como eu estava passando a quarentena no próprio hostel, com o meu companheiro, com mais o meu funcionário e mais uns 2, 3 amigos, né? Que inclusive estão aí Não é? tudo O online. pessoal está comentando aqui da carne de Eles jaca, o foram as minhas sabate. cobaias, né? O que que eu Olha, que fiz? legal. Eu ia fazendo teste de tempero e tal, e de pão e tudo isso, e eles iam comendo e iam dando opinião. Quando eu cheguei assim, tinha desenvolvido mais ou menos 5, eu peguei e selecionei alguns amigos meus de grupos distintos, que eu sei que um gosta bastante de carne, porque para mim era importante que não só uma pessoa vegetariana gostasse. Porque eu Uhum, não vou receber só hóspede vegetariano e nem quero só que o grande potencial, na verdade, é que eu quero justamente que as pessoas que comem carne uhum, como o sanduíche e falo, poxa, olha, é gostoso comer sem carne de vez em quando. Então, meu foco legal. não era, eu quero fazer uma coisa voltada para o público vegetariano, não. Então, eu Uhum, mandei para ela bem carnista mesmo, dos meus amigos, mandei para vários grupos assim, e fiz um formulário do Google com uma pesquisa, né, sensacional. perguntando coisas dos sabores e tal, e eles me passaram bastante feedback. Isso durou, então teve essa parte inicial. Daí, quando eu já estava com os sabores mais ou menos definidos, eu mandei para esses grupos de amigos e eles responderam essa pesquisa. E daí, com base nesse feedback, eu mudei algumas coisas dos sabores e cheguei na versão que está agora. E daí, assim, tem tido uma boa aceitação do público, né? É, e assim, com o tempo eu fui notando que daí eu fui sentindo falta de outras coisas, que daí é o próprio delivery que vai ensinando, né? Eu comecei a sentir falta de ter uma sobremesa. Uhum, Daí a legal. gente passou a ter o brownie. Daí o pessoal comentava que seria legal ter um acompanhamento, porque às vezes um sanduba era pouco, mas 2 era muito. Então Uhum, seria legal ter um acompanhamento. Daí legal. tinha uma batatinha que eu fazia em casa, que eu adorava fazer eu em casa mesmo, para eu comer. E daí Ah, eu muita vi. gente Com gostava. Daí eu falei, gergelim? cara, eu vou fazer essa batatinha para Uhum, acompanhar o sanduba. legal. E daí foi assim, a princípio é isso que a gente desenvolveu. Nesse momento a gente está com 5 sabores de sanduba. Daí agora, semana passada, se não me engano, a gente acrescentou mais um tipo de pão, que é o pão de fermentação natural, que tem muita gente que gosta e tal. Ele inclusive deixa o sanduba um sanduba maior, então para aquela é sempre importante isso a gente vai aprendendo. Eu aprendi um pouco num curso que eu comecei a fazer relacionado a delivery, porque eu caí de paraquedas, né? Eu nunca trabalhei na área de comida e nem nunca trabalhei com delivery. Uhum, Então eu comecei a buscar cursos de internet mesmo que fossem relacionados a esse tema. E baseado nesse curso, eu entendi que seria legal eu ter um tipo de produto para aquela pessoa que tem um pouco mais de fome, para aquela pessoa que quer investir um pouco mais num sanduba com pão melhor. Então, isso você vai também pegando à medida que você vai desenvolvendo seu produto. poxa, legal. E
O que você está falando agora, esse processo de elaboração de plano de negócios é engraçado porque antes era uma coisa assim que a gente tinha que montar um plano de negócios, criar um CNPJ, né? Era um processo muito mais longo e demorado, né? Hoje não tem jeito, tem que ir, É, fazer, vai, você tem que trocar testa, a roda com o carro andando, não adianta. exatamente, né? Então, vai muito de acordo com o que tem se falado muito de transformação digital, de metodologia ágil, né? Que você vai e monta, tipo, pronto, já nasceu tarde, né? Que é assim, já joga para a rua, recebe o feedback e troca. Aí ajeita e vai levando, né? E é legal isso, Vai. é o que você está fazendo, né? Até hoje trazendo melhorias com foco muito no cliente, né? Entendendo, fazendo curso, acho que isso é super importante, né? Porque, enfim, é uma coisa totalmente nova, né? A gente que não está vendendo comida, já está sendo uma coisa assim super diferente, você vendendo comida, então eu imagino a dificuldade que é, né? E o mundo novo que é. Então, legal, legal você estar trazendo essas informações. E em relação à questão da operacionalização em si, enfim, para responder mensagem, para preparar o sanduíche, como é que está sendo isso? Você conseguiu aproveitar a sua equipe? Teve mais alguém que você contratou? Como é que funciona? Então, bom, no início foi basicamente eu, meu funcionário, o Lucas, obrigada, Lucas. O Lucas, que ele estava comigo passando quarentena, a gente estava passando quarentena juntos, e daí, como ele fazia a parte da recepção do hostel à noite, ele Hum, passou a fazer a parte do atendimento do delivery através do computador, dos aplicativos, né, iFood, etc., legal. e passar o pedido para mim que estava na cozinha com o Cris e a gente ia fazendo essa parte operacional. Só que no que começou a ideia do hostel voltar a funcionar, aí eu não dava mais conta de fazer isso sozinha, até porque meus funcionários estavam com redução de jornada, então muitas das funções do hostel eu tinha assumido. Então, assim, eu tive que começar a pensar em delegar. Então, hoje eu estou com dois Worldpackers, Uhum, que estão me ajudando nessa parte da operação do Sanduba. Eu ainda faço, porque qual que é a minha ideia? Eles fazem a parte da montagem, né? Então, a uhum. parte da elaboração dos produtos, até porque como é um pessoal que vem e fica um pouco tempo e já volta a viajar, eles não ficam muito tempo, eu não posso, não é como um funcionário que ele vai ficar, eu vou ensinar uma vez, ele vai ficar um ano comigo. Uhum. Então, eu ainda tenho o trabalho de eu mesma ir lá, preparar os insumos, deixar tudo pronto, Ah, para sim, quando chegar o a Mise en hora de Place, servir, né? eles fazem a montagem mesmo. Legal, legal. E você falou essa questão do seu colaborador, quando ele estava respondendo as mensagens, ele estava em casa ou ele estava aí no hostel? Não, ele estava no hostel, porque a Ah, gente ele estava estava no passando hostel. quarentena juntos, Ah, né? legal, ele Então estava ele aí. já estava aqui, e isso antes de abrir. Agora que abriu, voltou, ele está, na verdade, no horário de trabalho que ele já fazia, porque é basicamente o horário que a gente funciona com o Sanduba, a gente funciona só à noite, por Uhum. enquanto. Então, assim, eu tentei fazer, assim, como eu disse, trocando roda com o carro andando. Ainda estamos nos adaptando, né? Claro. Então, eu tive que chamar mais gente da equipe para, por exemplo, outros Worldpackers, porque quando abri o hostel, o que eu senti é que eu deixei o hostel um pouco de lado, porque eu estava muito focada no Sanduba e fazer o Sanduba andar. Então, eu senti necessidade de voltar a dar um pouco de atenção para o hostel, para os hóspedes. Apesar de a gente não poder fazer os eventos que a gente fazia, todas as coisas que a gente fazia no mesmo formato que era antes, as pessoas buscam o social muito por causa das atividades que são desenvolvidas nele, por causa dessa integração entre as pessoas que a gente promove e tal. Então, daí Legal. agora daí tem uma pessoa responsável só por isso, por essas atividades e Que tal. legal. E como eu também estou ficando um pouquinho mais livre, eu também estou podendo me dedicar a isso. Uhum. Mas essa parte de gestão de pessoas com o delivery, para mim, tem sido um desafio grande, porque eu assim, como eu disse, eu não sou da área, né? Então, é muito fácil se for eu executando na cozinha, para mim é muito simples. Eu já sei fazer, eu vou lá e faço. Agora, você gerenciar pessoas na cozinha não é a mesma coisa que você gerenciar pessoas na recepção do hostel, ou gerenciar Uhum. pessoas de atendimento ou de limpeza, etc. Então, eu já entendi assim qual é o perfil de pessoas e de colaboradores que funcionam para o hostel.
né? Para o Uhum. social, não para qualquer rosto, né? Porque cada um tem seu perfil e tá tudo bem. Mas para o social, isso eu já entendi. E eu já entendi também que o perfil de quem me ajuda no delivery não tem nada a ver com esse perfil. Eles Uhum. precisam de outras atribuições e de outras qualidades que eu Uhum. não preciso nas outras funções. Então, isso também, eu também agradeço os meninos que estão me Uhum. ajudando, o Pablo e Gashi, que estão agora me ajudando, inclusive Legal. agora, nesse exato momento, para eu poder Legal. terminar a live, eles estão lá. Porque, assim, eu entendo que eles veem, muitas vezes, esse mundo da cozinha, às vezes é até um pouco agressivo, um pouco, sabe? Um ambiente muito, às vezes até eu acho que pesado, assim, da Sim. cobrança, da competitividade e tudo mais, que é muito diferente do que eu tô acostumada com o hostel, com os packers entre si. A gente sempre brinca que a gente é tipo família, assim. Tanto que Uhum. tem um monte de ex-packer que tá tudo aqui assistindo a live, É, que tô eu vendo os comentários aqui. amigo de uma vida inteira. Então, até você conseguir ajustar e quebrar essa imagem de que ali é um ambiente amigável, que ali é um ambiente seguro, né? Uhum. Enfim, isso também é um desafio como gestora, sabe? Uhum. Legal. Essa muda muito realmente o perfil, né? E você falou que hoje você está com uma pessoa que está encarregada dessa parte social, do hostel social, né? Dessa Isso. parte de atividade. Você já tinha essa pessoa ou foi uma mudança que você fez agora? Eu, na verdade, tinha. Isso foi um processo que eu fiz, se eu não me engano, não sei se foi meio do ano passado ou lá por setembro, outubro do ano passado. Eu já sentia essa necessidade de que eu precisava de alguém, porque o Lucas, que fica à noite, ele era o responsável pelos eventos. Só Uhum. que ele sozinho não dá conta. Às vezes ele precisa de alguém para ajudar ele, tipo, a Uhum. animar o pessoal e tal, a Sim, da socializar liga e ali. tudo. Uhum. Então, isso já era uma coisa que a gente já conversava entre nós, de que a gente precisava de alguém para isso, para agitar, para fazer. Tinham atividades que, inclusive, eram externas, que a gente levava os hóspedes para outros lugares, então não dava para ser uma pessoa só. Então, eu já tinha essa função no ano passado, e até março desse ano ela estava e estava sendo assim super legal. Eu Que legal. sempre digo que os voluntários, colaboradores, enfim, que vêm, eles dão uma outra energia para o hostel, eles, sabe, dão cor mesmo para o ambiente. Uhum. Então, eu estava focando muito para ter eles para esse tipo de atividade. Legal. Só que daí, com a pandemia e com a quarentena e tudo mais, eu tive que encerrar essa parte. E quando eu reabri em junho, eu achei que não ia ser possível ter nada, né? Porque a gente começou tão desesperado com essa Uhum. coisa, com tanto medo do que pode, o que não pode, que a gente começou não tendo nada. Daí, aos poucos, a gente foi voltando com o Family Dinner, que acontece na segunda, com um Legal. formato diferente de mesa e tal. Daí, agora, a Carol, né, que está fazendo essa parte, a Carol tá voltando a mexer nos stories e mostrar um pouco, até para as pessoas perderem um pouco do receio de viajar. Não que a gente esteja incentivando ninguém, eu acho que quem puder fique em casa, que eu acho que é importante ainda. Mas como aqui a gente tem um perfil de muito turismo de negócios, a gente também queria que essas pessoas entendessem que venham, que não tem problema, porque existe um mito muito grande da questão de quarto compartilhado, que se a gente for pensar, pelo menos para mim, eu, Maria Helena, meu modo de ver, eu acho que não faz muito sentido esse mito tão grande, sendo que as pessoas andam de avião colado um no outro, andam Uhum. de ônibus, enfim, estão no mercado, tem vários lugares que compartilham banheiro, que compartilham várias coisas. Por que o hostel seria o problema, né? Uhum. Então, essa ideia de mostrar no Stories que estamos aí, estamos vivendo com todas as recomendações exigidas pelo Ministério da Saúde, do Turismo, de uso de máscara, de mudança de protocolo de higiene e tudo mais, mas estamos aqui, estamos funcionando, estamos vivos. Legal. É legal você falar, porque pra gente aqui, a gente reabriu agora, né? No início de semana passada, né? E a gente só reabriu um quarto compartilhado, metade dele. Então a gente só está com 3 camas em dormitório. E aí, essa semana, os próximos 5 dias já está lotado. A gente não esperava ter essa procura, assim, não é grande porque são só 3 pessoas, mas a gente não imaginava Sim, ter. Então, o movimento que a gente está vendo, pelo menos aqui em Manaus, não sei se está acontecendo aí, é que muita gente está viajando sozinha. E aí, o quarto privativo, como a gente é um valor mais caro, né? Então fica pesado para a pessoa
enfim, pegar um quarto privativo só para ela. Então, a gente está recebendo, assim, pessoas com interesse em ficar em compartilhado. Então, até agora, depois de amanhã, a gente vai abrir um outro compartilhado, também só metade dele, 4 camas, porque está tendo uma demanda que a gente não esperava. Não sei se aí você também está tendo, como é que está isso? Aqui sempre foi assim. O meu quarto mais vendido é o meu quarto com mais cama, que é o mais barato. Sempre foi. Tanto que, antes da pandemia, a minha ideia era, inclusive, eu ia desativar o meu privativo. Porque, assim, era o meu quarto que menos vendia. Uhum, Como eu tenho muito esse foco da socialização entre as uhum, pessoas e tudo mais, acaba que a maior parte das pessoas quer ir para o compartilhado porque quer conhecer gente, porque, enfim, tá viajando sozinho, tá viajando com amigos. Então, a minha procura pelo privativo era muito menor. uhum, E caramba, eu sempre lotava os compartilhados, então sempre ficava, enfim. Então a minha ideia já era transformar ele num feminino, mais um feminino para eu ter mais uma legal. opção de feminino. Mas daí, obviamente, por causa da pandemia, eu segurei essa decisão. Eu falei, muita gente pode ter o receio, vai querer privativo, é bom eu ter essa opção para, enfim, caso precise isolar alguém, toda essa Uhum, história. Então eu mantive o privativo, ainda estou com ele, mas eu vou te falar que continua sendo o meu quarto praticamente o menos vendido. Eu só não uhum. digo que eu acho que ainda o feminino está com pouco movimento, porque eu recebo é, muito mais homens do que mulheres no social. Eu Ah, acho entendi. que por causa desse foco de público de trabalho, de tudo mais, tem muito, eu recebo muito mais homens, não sei por que mulheres vêm. Legal. E daí, por isso que eu tinha dois mistos e só um feminino. Então, eu Uhum. não sei se as meninas têm mais receio de voltar a viajar nesse momento agora da pandemia, porque mulher num geral, né? Claro, isso não é uma regra, mas a gente tem um pouco mais de cuidado, de ter um pouco mais de receio com relação à limpeza e tudo mais. Às vezes tem gente que tá, tô nem aí, tô aí. Então, o feminino ainda está com uma procura pequena, mas é o feminino e o privativo. Os mistos, Estão cheios direto. e graças a Deus, nesse momento de 50% já teve um ou outro dia, assim, que a gente já teve a lotação máxima de 50%, né? Mas é Uhum. muito gostoso ver a casa cheia de novo, né? Na medida do possível, as pessoas, enfim, voltando a ter um pouquinho de alegria de viajar, de curtir, de conhecer gente. E porque isso é que dá meio que sentido para o que a gente está fazendo, né? Uhum. Verdade. Legal, legal essa vitória dia após dia aí, né? Porque foi um golpe duro, né? Então, quando a gente Foi. começa a ver de novo o movimento, assim, realmente é muito gratificante. Legal. Só aqui a Sim. última pergunta da primeira parte, a gente voltando pro delivery. Acabou que a gente é tão apaixonado por Rocha que a gente acabou seguindo por Que esse a lado gente aí. migra, né? Então, eu vi assim, um desafio para a gente no momento é a parte do marketing, né? Pelo menos que a gente tem visto que o grande esforço do delivery é o marketing que faz a venda ali, né? O hostel ele Sim. é muito diferente do marketing de hostel, que ele tem uma parte institucional, né, de você falar do hostel, tem muitos reviews, TripAdvisor, então a venda ela é mais orgânica, né? A parte de delivery é aquela foto que vende, né? Você posta uma foto, o cara olha a foto, opa, vou comprar. Sim. Então, é um marketing não agressivo, mas ele tem que ter mais constante, mais com mais postagem. Como é que vocês fizeram aí? Vocês contrataram uma empresa, vocês mesmos que estão fazendo? Cara, na verdade, nesse momento eu basicamente estou fazendo tudo, né? E isso é um dos motivos que eu preciso sair e eu precisei sair do operacional, porque assim, a partir do momento que você desenvolveu um produto bom, que as pessoas gostam, você já está com uma equipe que está preparada para atender, você precisa receber pedido, você precisa receber pessoas querendo aquilo. Então, assim, isso demanda, daí um dos motivos pelo qual eu entrei num curso para fazer, né, focado nessa parte de delivery, não só para organizar toda a logística, enfim, mas também focado em ações de marketing. Legal. E eu acho que um dos grandes enfim, aprendizados de toda essa parte é justamente que é muito importante, assim como para nós é importante estar nas OTAs, né, Booking, etc., nessas vitrines, para o delivery é essencial que você esteja, pelo menos no início, que você esteja nos aplicativos
de mais renome, como iFood, Uber Eats, Uhum. 99, enfim, Rappi, etc. Uhum. É importante que você tenha o seu canal de, de atendimento direto, porque as taxas que eles cobram são É. muito caras, né? Uhum. Mas é importante porque tem muito cliente que é aquele cliente iFood, que ele vai sempre pedir, por mais que ele saiba que você tem, enfim. Então é muito essas plataformas, elas são muito vitais, pelo menos para o delivery de comida. Não digo outros deliveries, mas para o delivery de comida é muito importante. E daí, dentro dessas plataformas, aí é todo um universo completamente diferente daquilo que a gente está acostumado com OTAs como Booking, etc. Então, existe toda uma outra forma de você pensar, porque daí você tem que pensar como montar cardápio, tem que pensar em criar combos enfim, para ter uma forma de desconto. Esses aplicativos, eles normalmente têm listas, que são listas promocionais, seja de frete grátis, seja de cupom de desconto. Enfim, é muito importante você conseguir entrar nessas listas, porque elas dão uma visibilidade muito grande. E claro, eu acho que o Instagram hoje, ele é uma ferramenta extremamente importante comercialmente para qualquer empresa, seja da área que for. Na Uhum. área de comida, ainda mais, porque o Instagram é uma ferramenta de foto, né? Uhum. Então, você tá lá passando no seu feed, se pá, bate uma foto de uma comida que tá com uma cara boa, ela naturalmente ela desperta o desejo em você e pode ser que você efetue a compra. Então, nesse sentido, eu tive que ir atrás. Tem duas fotógrafas daqui de Curitiba, daí mais uma forma de você ajudar o pequeno, O né? pequeno. Mais uma forma de Legal. movimentar a economia, né? Uhum. Tem duas fotógrafas, a Carol e a Lorena, daqui de Curitiba, que fazem foto de comida, que eu conheci pela vida, assim, que a vida dá esses presentes pra gente. E daí elas fizeram fotos dos sandubas, então é muito importante ter foto de qualidade do alimento, porque é o que vende, Uhum. né? E eu acho que, como é uma coisa que a gente já está acostumado, atendimento ao cliente, né? Como a gente já vem disso, eu acho que essa foi uma ferramenta que eu usei, né, do meu aprendizado com o hostel para trazer para a parte do Sanduba, é o atendimento ao cliente, porque no começo a gente erra muito, né? Uhum. Infelizmente a gente erra muito, Não eu tem jeito. principalmente errei e erro ainda bastante, porque às vezes é besteira, sabe? Você está montando o pedido, você não montou um POP, né, um protocolo certinho de como montar, e esquece de mandar o molho da batata. Daí, tipo, a sorte é que eu não sei se os clientes, pelo menos dessa questão da parte da comida vegetariana, num geral, eles são muito unidos e eles ficam muito felizes quando tem alguém que está nesse propósito. Então, no geral, eles são muito compreensivos. Eles falam, dão um toque, mas eles não abandonam assim totalmente de comprar. Porque daí eu vou lá, sabe, e explico a situação, dou um brinde, ou, enfim, faço de alguma forma para manter. Eu acho que quem está no início de qualquer operação, assim como quando a gente está no início de um hostel, o importante é a gente entender como que a gente pode tornar aquela experiência boa. Se a gente cometer algum erro ali, o que que a gente pode fazer para reverter esse erro? Verdade, legal. Tipo, no outro pedido, manda alguma coisa a mais, né? E no hostel é muito assim também, né? Quando a gente abre também, logo quando a gente abriu de Manaus, caras, a gente errava muito, 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 e aí foi aprendendo, né? E comida é um pouco diferente porque assim, é como se fosse um serviço mais rápido, né? Enquanto no hostel a gente tem uma pessoa que fica ali 24 horas com a gente, a Sim, comida é um serviço ali de 25 minutos que você precisa estar 100% presente ali e acertar, senão qualquer deslize ali acaba prejudicando a experiência do cliente, né? Legal. É, exato. E daí, quando a gente pensa em experiência, daí está diretamente ligado ao nosso público, né? Porque eu acho que o sabor, quando a gente viaja não só em relacionado ao destino, a visitar, mas os sabores da cidade, eles trazem uma memória afetiva muito grande. Eu uhum, tenho essa memória afetiva de vários lugares que eu fui, eu comi determinada comida, e quando eu volto no lugar, eu tenho vontade de voltar para comer exatamente aquilo. Então, eu acho que faz parte também o sanduba do hostel ter isso, sabe? Ter aquela vontade do hóspede falar: Nossa, eu quero muito voltar para Curitiba para comer aquele uhum. sanduba. Ah, legal, verdade. Ainda faz essa conexão com a pessoa, né?
Mais uma forma de conectar, né? Muito legal. Poxa. Sim. Então vamos já para a segunda parte da nossa roda. Para você, você já falou alguns desafios, mas assim, quais, falar um pouquinho mais dos desafios para operacional delivery. A gente até conversou um pouquinho antes. Você falou que com hostel fechado foi uma coisa, agora com hostel aberto são outros 500. Então, conta para a gente como é que estão sendo esses desafios agora. Sim, eu acho que montar um negócio que você nunca teve experiência é um desafio por si só, né? Porque é muito fácil. Eu sou uma cliente de delivery, mas até o ponto de eu montar um delivery foi uma história completamente diferente. Mas eu acho que os desafios grandes quando você trabalha com alimentação, você por mais que você exista um padrão de atendimento de um hostel, por exemplo, existe sempre o fator humano, que tem aquela coisa que um atendente atende de uma forma, o outro atende de outra, e vai. E assim, o fator humano ele é diverso. Agora, quando a gente fala de comida, a pessoa compra aquela comida, ela está esperando exatamente aquele padrãozinho que Uhum, ela comeu, ela quer aquele mesmo sabor, ela não quer que mude o tempero, ela não quer que mude o tamanho, ela não quer que mude a temperatura. Então, acho que esse desafio de padronizar para que sempre seja entregue aquele mesmo produto é um desafio bem grande para mim. A gente já mudou bastante coisa, já está assim, teve que investir em novos equipamentos e coisas assim, para justamente ter essa padronização. Esse é um ponto que eu acho que é um desafio quando a gente mexe com comida, que não é quando a gente está com o rosto. Por mais uhum, que exista uma padronização de atendimento, não é dessa uhum, forma. Não é uhum. uma formulazinha assim, né? Uma Verdade. receita. Sobre a fase do hostel aberto e hostel fechado, quando eu decidi abrir o delivery, muito foi porque eu tinha um espaço que estava ocioso, que era o hostel em si físico, com cozinha, enfim, com todo o espaço dele. Então eu poderia aproveitar desse espaço para abrir um negócio. Mas Uhum, agora, com o hostel funcionando, eu estou tendo que readaptar, porque, como eu disse, um dos pilares lá para eu pensar em abrir um negócio ele precisava ser de uma forma que ele pudesse ser integrado à rotina do hostel quando o hostel estivesse aberto. Ele não poderia inviabilizar. E nesse momento, ele só não inviabilizou porque, na verdade, a cozinha do hostel ela está proibida de uso para hóspede, né? uhum. Devido aos protocolos da própria do Ministério da Saúde, do Uhum. Turismo, enfim. Então, por estar nesse momento de que a cozinha compartilhada ela não está existindo, a gente está usando esse espaço para fazer o sanduba. Mas isso não consegue se sustentar a longo prazo quando as atividades voltarem ao normal. E até mesmo agora que a gente vai recebendo novos colaboradores e tudo mais, eles também precisam do uso da cozinha. Então, por mais que eles saibam que nesse momento, durante o período que o sanduba está funcionando, eles não podem utilizar, e eles têm que, quando utilizar, é tudo mais chato a questão de protocolo, de entrada, de Uhum, limpeza, de sim. tudo, não funciona as duas coisas juntas. Então, agora, por exemplo, que o hostel está aberto, que o sanduba já está com um movimento mais consistente, aí a gente está investindo numa cozinha nova que vai ser colocada na parte externa do hostel, que Olha a que gente vai legal. montar um container e tudo mais, para atender o público que vier num segundo momento, quando as pessoas puderem vir a frequentar e consumir o sanduba, as pessoas de Curitiba mesmo, que também Uhum. é um objetivo, que elas venham frequentar o hostel, que o hostel é esse ambiente aberto, que os hóspedes gostam de conhecer pessoas da Conexão, cidade e né? vice-versa, né? Então, eu também estou preparando para esse segundo momento, porque por enquanto a gente só está com delivery e retirada. Mas a ideia é poder atender as pessoas aqui também nesse ambiente que elas venham para cá. Legal. Poxa, tá tomando uma forma então, né? Bem maior do que Sim. quando você começou com ele, quando ele estava fechado, você imaginou que chegaria assim, de você, enfim, fazer esses investimentos e começar a trazer pessoas de fora? Olha, eu vou dizer que eu acho que eu sou muito otimista. Porque eu acho que se eu tivesse pensado, claro, medo a gente sempre tem de não dar certo, mas assim, eu sempre pensei que, cara,
se o delivery der totalmente errado, pelo menos eu quero ter a opção que seja só para o hóspede, pelo menos. Que o delivery não Uhum, dê certo, paciência, mas eu quero ter essa opção de comida para hóspede, enfim, porque eu acho uhum. bacana ter, eu acho que aumenta o consumo no bar, eu acho que é mais uma comodidade para o hóspede, eu acho que melhora a experiência dele, enfim. Então isso já, eu já pensava assim, cara, se der errado o delivery, pelo menos para o hóspede eu quero ter essa opção. Então Uhum, já era uma coisa que eu nem pensava isso se der errado eu vou parar de fazer. Eu já estava uhum. muito com essa ideia de que não, que vai dar certo e vai, pronto, e é isso, é mais uma atividade do social. Mas eu confesso para você que, assim, eu não sei se eu imaginava que eu ia ter um retorno tão positivo das pessoas daqui, Que legal. porque quando é gente que cria, diferente se eu tivesse contratado, acho que um chefe para desenvolver o cardápio, eu acho que eu teria um pouco mais de confiança. Mas como fui eu, que não tenho experiência na cozinha, que desenvolvi sabor, que desenvolvi um cardápio e tudo mais, às vezes é difícil para a gente acreditar que aquilo de fato vai agradar as pessoas. Mas, assim, ainda bem que eu tenho recebido um feedback legal de todo mundo e as pessoas têm gostado de fato. Que bom. Legal. Então, eu acho que eu era otimista, mas não tanto. Uhum. Ah, que legal. Poxa, muito feliz de ver como está evoluindo assim, né? E as coisas como surgem rápido, a gente não tem essas expectativas, né? Sim. E você falou que, assim, de qualquer forma você queria que aquilo tivesse, que pudesse atender os hóspedes, atender o hostel. Com o hostel aberto, a operação hostel fica mais cara, fica muito mais cara com o sanduba do hostel, ou você de alguma forma consegue integrar isso na operação? Como é que funciona com o hostel aberto? Porque às vezes a gente tem, né, os workpackers, às vezes tem um recepcionista que fica um pouco ocioso, enfim, que pode responder mensagem. Como é que está essa parte dessa integração para que você não tenha um aumento tão grande do custo fixo na volta? Olha, eu acho que eu não tive um aumento tão grande do custo fixo, não, sabe? É justamente isso. A minha ideia era que fosse algo de investimento baixo. Então, eu fui investindo. Primeiro, eu fui fazendo com as coisas que eu tinha. À medida que vai melhorando um pouco, daí eu comecei a chamar colaborador. Aí foi melhorando um pouco. Porque, assim, no início, tinha dias que não saía pedido nenhum, Uhum. né? Então, não tinha por que eu ter uma pessoa ociosa para isso. Daí, depois começou a sair. Daí eu comecei a eu sozinha, eu dava conta de tudo. Aí eu percebi que uma pessoa só não dava conta. Daí eu comecei a sentir a necessidade de eu ir para o marketing, e não só o marketing, mas na parte da gestão estratégica mesmo do negócio. Uhum. Porque no Uhum. delivery você tem que pensar, essas plataformas como o iFood, eles mudam a dinâmica deles quase que toda semana, eles inventam alguma coisa e tal. Então é importante Olha, entender qual que é a, o que que tá, qual que é a estratégia que está valendo a pena agora, que está tendo um resultado ou não. Então, eu precisei sair, mas tudo isso eu fui fazendo aos poucos. Então, eu não aumentei do nada, assim. Não foi algo. Eu acho que isso é bem importante para quem está pensando em abrir algo nesse sentido. É primeiro tentar utilizar o máximo do que você já tem, né? Tentar que o investimento seja o mínimo no início. E a partir do que você já tem um pouco mais de retorno, aí sim você começar a investir em equipamentos melhores, que nem eu agora vou investir numa cozinha e tudo mais. Eu não faria isso no começo. No uhum. começo eu não faria. E daí, assim, como eu sempre falo pra galera lá do hostel, pessoal, não, mas e se entrar, sei lá, 30 pedidos ao mesmo tempo? A gente não vai dar conta, não, não, não. Eu falo, olha, se acontecer, isso não é um problema. Uhum. Porque entrar muito pedido não é problema, a gente arranja mais gente e tudo mais. Ter problema de demanda, ou seja, a demanda chegando, a gente se adapta à demanda. Se um dia a gente atrasar alguma coisa, a gente tenta Compensa compensar com os nossos depois. clientes, dar um desconto e tudo mais. A gente se adapta, deixa a demanda vir. Depois que a Uhum. demanda vir, a gente vai se adaptando. Ah, preciso o quê? Então, ó, a demanda está muito grande, vamos contratar mais uma pessoa, vamos ter uma pessoa fixa, vamos contratar mais um motoboy, que a parte de motoboy de entrega é outro Nossa, é outro problema. universo, Esse né? daí, Uhum. olha, eu vou te dizer que é um dos que mais me dá problema. Então, tem que pensar, então vamos diminuir o raio de entrega, vamos trabalhar com a entrega só dos aplicativos, vamos ter entrega própria. Então, a demanda, eu sempre digo que é importante que a gente vá crescendo para não aumentar justamente nesse período que a gente não pode fazer um Arriscar, né? investimento muito alto, porque a gente está vindo de uma crise, tentando recuperar o nosso caixa
sei lá, 3, 4, 5 meses com zero de entrada, E né? muita Então saída, não né? dá para você querer começar com o restaurante mais, sabe, incrível do planeta. Você vai começar pequeno mesmo, você vai começar com embalagem que não é a ideal, e Sim. depois você vai ir melhorando, e daí assim vai indo de passinho em passinho crescendo. Nossa, que legal isso que você está falando. Assim, eu estou vendo na sua fala duas coisas muito importantes, muito legais que a gente também tem pensado, né? Uma é essa questão do risco de começar pequeno, né? Tudo que a gente tem feito no hostel também, né? E quem está se mexendo é com o menor risco possível, porque até Isso. tem aquele custo do aprendizado quando você começa o negócio. Então, se você começa pequeno, aquele teu custo de aprendizado ele é menor ainda. Se você já começa grande, aquele teu custo de aprendizado ele fica ainda maior. Então, essa questão do risco é muito importante, não só para o delivery, mas para qualquer negócio mesmo. Né? Tipo, a nossa volta, por exemplo, o retorno agora de Figueiredo e Manaus. É engraçado porque a gente falava muito de padrão, né? A gente, enquanto rede, local host, olha, a gente tem que ter um padrão de atendimento, tem que funcionar tudo igual, os serviços têm que ser o mesmo. E hoje, como é que está funcionando? Figueiredo está funcionando quinta, sexta e sábado, com serviço de hostel 100%. Manaus está funcionando como Airbnb, sem serviço de recepção, só com anfitriões recebendo, sem café da manhã. Então, olha que engraçado, né? Mas foi a única medida com o menor risco possível para a gente conseguir Exato. reabrir e voltar aos pouquinhos. Então, isso é para qualquer negócio. Assim como você falou, eu comecei pequeno, eu fazendo, não com a embalagem ideal, e aí começou a crescer, botei mais uma pessoa. E agora já está chegando ao nível de uma para ter uma cozinha. Então isso é muito legal assim para quem está assistindo a gente, né, e está querendo fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é importantíssimo. E outra coisa muito legal para quem é de hostel, hotel, pousada, essa dinâmica de delivery, isso que você falou também não tinha conhecimento, eu não sabia que o iFood muda toda hora, né? A gente está acostumado nas OTAs, a gente bota lá a nossa precificação para o ano inteiro, aí para os próximos 6 meses, faz um RM ali no feriado, aumenta um pouco. Voltar. Faz uma aumenta os valores em feriado, enfim, tem algum evento na cidade, e a gente deixa aquele valor ali o ano inteiro e nem olha, nem mexe em disponibilidade, é muito difícil, né? O iFood é diferente pelo que você está Sim. passando, você tem que estar atento, tem que estar olhando o tempo inteiro. Acho que quem é de hotel está acostumado a não olhar tanto para essa parte, né? Faz ali, tem o channel manager ali que faz a sincronização e depois não precisa ficar olhando. Às vezes tem gatilhos, né, que ele consegue aumentar, enfim, fazer esse trabalho de revenue management. Mas o iFood não, pelo que você está falando, você tem que olhar ali o tempo inteiro para aproveitar e estar ali no topo, né? Porque essas plataformas, elas são muito, elas têm um marketing muito agressivo entre elas, assim, né? Então, você paga, claro, um valor de comissão que eles descontam dos pedidos, e eles precisam que você venda, eles querem que você venda, eles trabalham em cima disso, eles querem vender mais esse aplicativo do que o outro. Eu acho que é um Uhum. pouco diferente, eu acho que a Booking, a Hostelworld, elas têm isso, mas eu acho que não é tanto, talvez porque a Booking está muito consolidada, a Hostelworld atende outro público, não sei. Esses, eles são muito concorrentes, muito diretos, então assim, Hum. principalmente porque já eram muito importantes, nessa pandemia o lucro deles aumentou muito, porque a demanda por eles aumentou muito, Uhum. então existe assim, toda semana inventar, eles, a parte de marketing é muito forte, então vai ter, sei lá, o dia da pizza, então, sabe, existe toda uma parte por trás, semana do cliente, daí um resolve lançar cupom de tanto, daí você tem que ver se vale a pena para você fazer parte, porque da mesma forma, assim, você tem que entender também que um delivery não é você vender por vender que você vai ter lucro, né? Porque se você ficar muito louco na ideia de que você precisa vender, 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 é muito fácil. É só você entrar nesses cupons que tem de R$ 15, cupom de R$ 20, cupom de frete grátis, etc. Só que a maior parte desses aplicativos, eles fazem assim, olha, se você quiser oferecer, pode oferecer. Eles não vão abrir mão de nada da parte deles, eles não vão entrar com praticamente nenhuma contrapartida. São Hum. poucas as vezes que o aplicativo, acredito que se você é um super restaurante, se você Uhum. tem um volume maior, mas para os pequenos, principalmente quem está no início, basicamente o aporte de um desconto é do próprio estabelecimento.
Então, se você não souber, daí, da mesma forma como a gente tem os nossos cálculos de REVPAR, de área média, nananana, na parte de comida também tem. Na parte de comida tem os cálculos que eles fazem, que você tem que ter uma porcentagem tal que você tem, que o teu produto tem que custar para você poder Uhum. vender e Tem a fazer valer a ficha pena. técnica do Às produto, vezes né? não dá para você ficar na loucura de vender, vender, vender. No final você está pagando para uma pessoa consumir teu produto. Né? É, Então você tem que analisar o custo que você vai ter com o entregador, o custo que você tem com o insumo em si, o custo que você tem da operação, das pessoas que estão se envolvendo, da embalagem. Então, a parte de precificação que no legal. delivery e, enfim, no atendimento assim, fundamental, porque quando você vê, você está vendo o dinheiro entrando, mas ele não está sobrando e às vezes está até faltando. Então, a Verdade. gente precisa ter um cuidado muito grande nessa parte também. É verdade. Esse é um ponto que eu não tinha nem pensado na nossa conversa. Essa parte de precificação realmente ela é muito importante, porque é muito diferente da parte de rosto, né? Que é difícil você precificar um rosto, né? Porque é serviço Sim, puro ali que a gente está vendendo, enfim, tem uma série de cálculos matemáticos, mas, enfim, é difícil. A comida não, a comida você tem o custo ali do produto, né? Tem os restaurantes que fazem aquela ficha técnica, né? Usa 200 gramas isso, de queijo, exatamente. 100 gramas de champignon e tal, tal, tal. E aí tem muita gente que, por estar começando, acha que, poxa, olha, essa que é a minha ficha técnica, eu gasto isso. Pô, eu estou ganhando um pouquinho a mais aqui, legal, já estou pagando. Só que não entende que essa margem tem que pagar o entregador, tem que pagar a comissão, tem que pagar o teu custo de salário, né? Então aquele custo fixo, um pouquinho Sim, desse dinheiro, ele vai pagando um pouquinho desse custo fixo de salário. Então essa precificação para a parte de comida, ela é muito importante e perigosa, porque às vezes você está ganhando muito sim. vendendo ali 100 sanduíches por dia, mas todo o dinheiro que entra sai, né? Porque você tem que Exato. Não pagar um está monte de valendo coisa. nada. Não Verdade. está valendo nada. Então, essa parte de precificação foi uma coisa que para mim foi bem fundamental, que no começo, assim, eu fiz, mas eu não contava um monte de coisa. Por exemplo, eu fiz, assim, mais ou menos o custo de cada sanduíche, mas eu não contava, por exemplo, a embalagem, o guardanapo, a Uhum, sacola, tarará, tudo isso uhum. conta. Daí mais, eu tinha, por exemplo, entrega grátis num raio de até, sei lá, 1 quilômetro do hostel. Cara, eu fui ver que tinha, quando eu decidi fazer entrega grátis, tinha um sanduíche que eu gastava, que eu ganhava, tipo, sei lá, 50 centavos. Nossa. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado. E esse tipo de coisa, quando você tá muito focado dentro daquela parte fechada da operação, que você não para e não olha de fora como gestor, você tá vendo vender, você tá feliz que as pessoas estão comprando, mas espera aí, as pessoas estão comprando, mas eu estou trabalhando de graça, não estou, porque a coisa tem que ser sustentável. Porque trabalhar com comida é muito cansativo, Muito pesada, né? né? Tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser bom. Então, assim, existe uma pressão, claro, dentro da cozinha para uma coisa ser boa e ser entregue a tempo, nos parâmetros que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo você não pode só ficar ali preocupado com o produto e não ficar pensando na empresa de fora, né? Então, hoje eu entendo que a minha função principal agora precisa ser nesse desenvolvimento, em buscar fornecedores, porque preço de comida varia muito, diferente dos nossos fornecedores, né? Uhum. Lavanderia, enfim, essas coisas. Preço de comida muda toda semana, ainda mais nesse momento do Brasil que está tudo mudando. Então, uma semana você vai no mercado, que nem eu levei um susto com o valor, nossa, nada a ver, né? Mas o valor de óleo, né? De óleo Uhum. vegetal, tipo óleo de soja, tipo, dobrou, assim, em uma Caramba. semana. E daí eu fiquei assim, gente, então tudo isso influencia diretamente no preço do produto que você está entregando. Então você tem que buscar, de repente, você acha um fornecedor que você compra uma quantidade maior, então você já consegue reduzir ali o custo. Isso faz toda a diferença no final do mês. Uhum. Então, essa parte de precificação é fundamental. Que legal. Poxa, legal você trazer isso. A gente já está entrando no último minutinho. E aí, só para fechar, isso que você falou não tem jeito, né? É um processo mesmo, né? Quando a gente começa o negócio, a gente fica ali na operação, aí começa a dar certo, aí, opa, deixa eu arrumar a casa, deixa eu entender, não tem jeito, né? É um processo mesmo. E aí, só para fechar, agora que a gente já está no finalzinho, poxa, muito obrigado, pô, foi muito legal, assim, Imagina! aprendi muito, assim, com o que você está trazendo, acho que para quem está assistindo, para quem está ingressando nessa parte, que está
dessa parte de delivery tem muita coisa boa, muito conhecimento, e essa conversa vai ficar salva no IGTV. Quem não conseguiu pegar agora pode assistir depois ela por completo. Queria que você deixasse só uma mensagem, tem uns 30 segundinhos, para quem está nesse momento aí de retomada, quem está precisando se reinventar com delivery ou com outros negócios, uma mensagem rápida aí. Então, na verdade, eu só queria desejar boa sorte para todo mundo que está se reinventando. Não é fácil, no meio de uma pandemia, criar um negócio. E, cara, vamos seguir. Se o teu propósito, o teu valor é alinhado com o que você tem, eu acho que o sucesso é uma questão de tempo. E ter calma. Ter calma, Uhum. porque a gente não faz sucesso do dia para a noite. Não Ver- adianta. Verdade. Entendeu? Tem que perseverar.